Perfeito? Estamos no ar? Estamos no ar. Muito bem. Boa noite a todos. Fim de tarde, né? Aqui é o prefeito Luiz Zafalon, Zafa. E evidentemente que este é um tema que nós não gostaríamos de estar falando, né? A gente imaginava ter já passado por esse assunto, já estamos há quase um ano falando de Covid e é um assunto que ninguém aguenta mais, todo mundo saturado desse tema, mas infelizmente ele ainda está aqui conosco e nós temos que falar dele, falar das medidas protetivas, etc., porque agora que ninguém aguenta mais, isso eu tenho certeza, né? Todo mundo de saco cheio, me permitem a expressão de saco cheio desse assunto, né? O jornalista José Roberto Buzo, um jornalista importante no Brasil, esses dias escreveu um artigo dizendo que, na verdade, nós tínhamos uma epidemia dentro da epidemia. De tanto falar nesse assunto, de tanto assustar a população, de tanto assustar as pessoas, os problemas psicológicos, psiquiátricos das pessoas só aumentam. Pessoas com pavor, precisando sair para a rua e cada vez mais as pessoas que não são expertos no assunto dizendo fica em casa que ninguém aguenta mais. Então, é mais ou menos esse o teor do comentário do Buzo, né? E é mais ou menos isso que a gente tem visto aí na sociedade. Eu peguei ainda hoje, estava olhando os jornais de hoje, vi algumas frases interessantes sobre o momento que nós estamos vivendo. A gente acha que o sistema vai chegar ao seu estresse máximo nas próximas 2 ou 3 semanas, disse o Eduardo Elsad, diretor da regulação estadual. Eu me lembro dessa semana ainda ali nos jornais, o prefeito de Chapecó dizia o seguinte: não importa se tu é bilionário ou se tu é sem teto. Não tem leitos de UTI em Chapecó e nem no oeste catarinense. Hoje o governador Eduardo Leite, na Zero Hora, diz o seguinte: é o pior momento que nós enfrentamos. Eu li há pouco uma entrevista do diretor do Hospital Dom João Becker, aí voltando para a nossa realidade, Gravataí, e ele dizia que teremos uns dias muito difíceis pela frente. E também na Zero Hora de hoje tem uma manchete que diz o seguinte: na prática, é toque de recolher das 22 às 5 da manhã. O governador não disse isso, mas é isso que está em jogo. E aí, se a gente olhar os experts do assunto, né, os experts das redes sociais, ou experts de todo tipo, eles diziam o seguinte: olha, esse troço não acabou, está aí de novo por causa das eleições, nas eleições houve aglomeração, é por causa das eleições, então, passou isso. Veio a questão do Natal e o Ano Novo. Se olha, o Natal e o Ano Novo vai ser um caos, as pessoas se aglomerando, etc. Não aconteceu nada diferente. Depois os profetas do Apocalipse dizendo: agora será o Carnaval. O Carnaval é arrasa quarteirão, né? Antes do Carnaval, na quinta do Carnaval, nós já começamos a ter problemas aqui em Gravataí. E durante o Carnaval, eu, o secretário Regis, que está aqui comigo, o secretário Regis da Saúde, o doutor Levi, que está aqui comigo também, passamos todo o feriadão de Carnaval tratando do tema Covid, da superlotação que ocorria rapidamente na estrutura hospitalar do município. Então, o Carnaval, os reflexos do Carnaval ainda virão daqui a 10 dias. Eu já vi especialistas dizendo isso: olha, agora daqui a 10 dias do Carnaval é que nós vamos ver. Ou seja, a gente todos os dias tem alguém dando uma opinião sobre esse tema, mas o fato é que hoje nós estamos aí com uma situação grave, uma situação de lotação completa, né, das nossas estruturas hospitalares, não só daqui, como da região como um todo. Então essa conversa de hoje, embora chata, embora que já tenha saturado a sociedade com esse tema, nós que somos do governo temos que vir aqui e conversar a respeito disso de novo. O que dizem alguns críticos? E aí nos comentários deve ter alguém fazendo esse tipo de crítica. É evidente que eles fazem sempre, os expertos das redes sociais sempre têm uma crítica a fazer. Olha, não deu certo isso, está provado que não deu certo, né? Porque estamos com a Covid há um ano. Deu certo sim. Em nenhum momento
na condução desse assunto pelo governo municipal, pelo prefeito Marco Alba, pelo secretário Jean, que coordenaram esse processo antes de nós. Em nenhum momento nós tivemos colapso no atendimento da nossa rede pública. Ou seja, deu certo sim, aquelas medidas que a gente tomou desde o início do nosso processo. Nós estamos aqui com a secretária Sônia, secretária da Educação, também veio falar sobre a condição do reinício das aulas que nós tivemos e o que vai acontecer daqui para frente. Está aqui conosco também o coronel Flávio Lopes, secretário de Segurança, que trabalhou muito na condução desse processo aí dentro do município e colaborou para que nunca, em nenhum momento, durante este ano que nós enfrentamos esse assunto, nós tivemos colapso na rede. Tivemos dificuldade, mas colapso em nenhum momento nós tivemos. O que é o colapso? O colapso é quando as pessoas começam a morrer por falta de estrutura hospitalar. Pode ter oxigênio e não tem o pluguezinho para ligar a máscara do oxigênio. Pode faltar inclusive oxigênio, como já faltou no Brasil. Ou não tem profissionais de saúde, né? Ou não tem um leito que possa acolher essa pessoa. Então esse momento ainda não chegou. E quando a gente trata desse assunto de medidas protetivas da sociedade, medidas de proteção da sociedade, a gente não trata para dizer que vai acabar com o problema. Não, nós queremos apenas ter um número de infectados num determinado momento que seja de acordo e em sintonia com a capacidade hospitalar que nós temos. É disso que a gente está tratando aqui. Nós não temos uma bola de carro, nós vamos acabar com o problema. Não, a gente sabe que o problema vai se estender até toda a população ser vacinada, a gente sabe disso. Nós estamos vacinando a população de acordo com o número de vacinas que vem chegando. Certamente tem muitas pessoas aí perguntando, e as vacinas, e as vacinas? Nós estamos trabalhando com o que vem do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde que tem um programa nacional de imunização. E é eles que nos mandam as quantidades de vacina que eles têm adquirido dos laboratórios do mundo. Dividem pelo Brasil inteiro. Chega aqui, chega o nosso número e nós vamos vacinando. E as pessoas perguntam, tem um cronograma de vacinação? Não tem. Por quê? Porque a gente não sabe quantas doses vão chegar semana que vem, quantas doses vão chegar no mês que vem. Agora, todas as que chegarem, nós estamos com o time preparado para distribuir para a cidade, para vacinar a nossa população. Então é isso. Vacina é que vai resolver o problema. Enquanto não chegar a vacinação, para a maioria da população, nós vamos ter que continuar tratando deste tema chato que a gente volta a tratar hoje, aqui, no dia 20 de fevereiro de 2021, quando a gente esperava não tratar mais desse assunto. Hoje no Brasil, a gente tem 11 milhões de infectados. Isto dá, pelos números oficiais, 5% da população. Dizem alguns expertos que esse número não reflete a realidade e é certo que não reflete. Por quê? Porque muitos e muitos que foram infectados não procuram posto de saúde, não fazem o teste, nem sabem, passam por isso sem saber, né? E muitos têm e nem sabem que têm. Então, dizem os especialistas que no Brasil hoje nós teríamos em torno de 80 milhões de pessoas infectadas já passaram pelo Covid. E esse caminho a gente vai seguir naturalmente. Em Gravataí hoje, a gente tem formalmente, oficialmente, basta entrar no site da Prefeitura, 13.327 pessoas infectadas. Isso dá 5% da população, algo em torno de 5% da população. Se nós seguirmos aqueles números que a gente entende que são os reais, nós teríamos em Gravataí hoje algo em torno de 80 mil pessoas, 90 mil pessoas, 100 mil pessoas infectadas, né? Que é mais ou menos o número que corresponde à população de 285 mil de Gravataí. Então é isso. Tem muito mais que foi infectado, que já passou pela doença, do que os números oficiais dizem. Agora, os números oficiais são esses. E de vacina, depois o secretário Regis pode confirmar quantas vacinas nós chegamos, mas é o que chega, é o que o Ministério da Saúde nos manda, é o que nos toca aqui no Estado de número de doses. E aí nós vamos vacinando a população. Estamos preparados para vacinar a população toda. Então, meus amigos, eu passo agora a palavra ao secretário Regis, que está aqui conosco. Ele tem trabalhou o carnaval inteiro, trabalhou a semana inteira, trabalhamos hoje o dia inteiro lá no comitê de crise, na Secretaria da Saúde. Ele tem números importantes para dizer para vocês, para que a população fique esclarecida.
Então esta reunião de hoje é para isso. Voltamos ao tema chato, voltamos. Mas nós estamos quase chegando na bandeira preta, né? Vamos estar com bandeira preta semana que vem. Se nós conseguirmos manter a congestão, bandeira vermelha, um pouquinho menos de restrições, né? Mas a partir de hoje, às 22 horas, depois nós vamos falar nesse assunto, passa a valer o decreto emitido agora à tarde pelo governo do estado, que regula as atividades, né? Que é quase um lockdown, né? Depois das 22 às 5 da manhã. Então nós vamos comentar sobre isso. O secretário Regis fala sobre os números, o vice-prefeito Levi, que é médico, né, sabe muito mais do assunto, fala de algumas questões técnicas. Depois a secretária Sônia Oliveira fala da questão do início das aulas, das escolas privadas, das escolas de educação infantil. E depois o coronel Flávio conversa sobre as medidas que nós vamos tomar na cidade para cumprir o decreto hoje, publicado pelo governo do estado. E depois volta para cá para a gente fazer um encerramento e dar mais algumas informações importantes à sociedade de Gravataí. Obrigado aí pela atenção. E agora, o secretário Regis Fonseca da Saúde. Boa noite a todos. Saudação, prefeito Luiz Afalon, vice-prefeito Dr. Levi, secretária Sônia de Educação e secretária de Segurança, coronel Flávio. O prefeito explanou com muita propriedade a situação em que o município passa neste momento, a situação em que a saúde do nosso município vive e também não só do município, mas de toda a região, né, como todos nós estamos acompanhando, né, pela mídia, enfim, pelos meios de comunicação disponíveis. Nós temos uma situação bastante complicada em Gravataí. Acho que o prefeito já relatou que a partir da quinta-feira da semana passada nós tivemos um aumento muito expressivo, né, no que diz respeito às internações na nossa rede, especificamente sobre os casos de pacientes Covid. Nosso hospital de campanha, hoje, neste momento, nós estamos com a capacidade dele extrapolada, da capacidade de 10 pacientes, hoje nós temos 23 internados. Na nossa enfermaria do Hospital Dom João Becker, nós temos 12 leitos, todos os 12 leitos também estão ocupados. A nossa UTI permanece com os 10 leitos também com 100% de ocupação. Na tarde de ontem, rapidamente, nós mobilizamos, né, com os profissionais da Secretaria de Saúde, a abertura de mais 15 leitos no nosso pronto atendimento municipal, o antigo, né, pronto atendimento municipal, onde lá neste momento nós já temos 10 pacientes internados. Essa estrutura do PAN, ela não é porta de entrada, ela serve como uma retaguarda de leitos de enfermaria do Hospital Dom João Becker. E aí é interessante já aqui nós reforçar a todos que nos assistem sobre as portas de entrada para o atendimento de pacientes Covid. Durante os finais de semana, a nossa referência é o hospital de campanha. Então, os pacientes devem buscar, né, o atendimento na nossa estrutura aqui, né, junto ao Hospital Dom João Becker. Este card tem sido divulgado nas redes durante a semana e aqui nós orientamos os pacientes, né, de acordo com a sua condição sintomática, qual a estrutura de saúde que ele deve buscar. Então está disponível nos nossos meios de comunicação, nas nossas páginas, e é um referencial para que os pacientes procurem a porta de entrada adequada. Vou reforçar aqui então que os pacientes que apresentem coriza, febre, tosse, falta de ar devem buscar o hospital de campanha. Os pacientes que apresentem coriza, febre e tosse, os postos de saúde, as nossas 29 unidades de saúde de segunda a sexta-feira, elas fazem, né, o atendimento para pacientes com sintomas respiratórios e conseguimos dar todo o suporte inicial de atendimento, desafogando dessa maneira o nosso hospital de campanha. Os pacientes com coriza e febre, nós alertamos que fique no primeiro momento em casa, e os pacientes que apresentem apenas coriza, que fiquem em casa. Então, mais uma vez, reforço, este card está disponível e é por aqui que os pacientes podem, né, buscar o atendimento na nossa rede. De novo, de segunda a sexta-feira, unidades de saúde, hospital de campanha. Aos finais de semana, o hospital de campanha junto ao nosso Hospital Dom João Becker. Neste momento também, prefeito, acho que é importante a comunidade saber, dentro das nossas medidas, né, restritivas para buscar o direcionamento do atendimento, todo o nosso esforço da nossa rede de saúde, as cirurgias do Hospital Dom João Becker, as cirurgias eletivas, estão suspensas para que o hospital possa concentrar então seus esforços no atendimento de pacientes Covid.
Falar um pouco então sobre o decreto 55764, publicado nesta tarde pelo governador do estado, já está circulando também nas nossas redes, já foi postado na tarde de hoje, que trata sobre as medidas restritivas, né, sanitárias extraordinárias, né, antes mesmo da definição da bandeira, que acontece a partir de terça-feira. Mas a partir de hoje já temos algumas atividades com vedação no horário compreendido das 22 às 5 horas da manhã, que são as lojas, restaurantes, os bares, pubs, centros comerciais, cinemas, teatros, auditórios, casas de shows, circos, casas de espetáculos e similares, dentre outros que realizam atendimento público com ou sem fluxo de pessoas. E a vedação também do inciso 2 do artigo 1º do decreto 55764, é um decreto bastante sucinto. Ele trata também da vedação da realização de festas, reuniões ou eventos com formação de filas, aglomerações de pessoas nos recintos ou áreas internas e externas de circulação ou de espera, bem como nas faixas de areia, de praias, calçadas, portarias, entradas de prédios, estabelecimentos públicos e privados, também durante o horário compreendido das 22 às 5 horas da manhã. Então este é o decreto publicado na tarde de hoje, repito, decreto 55764, de 20 de fevereiro de 2021, que institui as medidas extraordinárias para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia. Quanto à classificação da bandeira, divulgada na sexta-feira, o nosso município, que pertence à região 10, foi classificado então como uma bandeira preta. Mas essas medidas relativas à bandeira preta só passarão a valer a partir de terça-feira, se não for definido de outra forma, a partir da reunião com os prefeitos e através da FAMURS e da Grampal, terão com o governo do estado para tratar sobre a continuidade da cogestão, em que é possível utilizar os efeitos da bandeira imediatamente anterior, que seria utilizar as medidas previstas na bandeira vermelha. Então, neste momento, com exceção das atividades já elencadas aqui, cujo funcionamento está proibido das 22 às 5 da manhã, as demais atividades seguem os termos do decreto 18775 de 10 de janeiro de 2021, decreto municipal, editado no início, então no dia 10 de janeiro, no início da gestão do prefeito Luiz Afalon, em que, através da cogestão, nós, mesmo estando classificados na bandeira laranja, aderimos a bandeira, na bandeira vermelha, aderimos à bandeira imediatamente inferior, que é a bandeira laranja. Então, reforçando, com exceção das atividades previstas no decreto hoje 55764 do Governo do Estado, em que restringe o funcionamento das 22 às 5 horas, as demais atividades permanecem até a segunda-feira, nos termos do que preconiza o decreto atual, o decreto vigente, que é o decreto da cogestão com as medidas estabelecidas na bandeira laranja. Eu vou passar então a palavra ao Dr. Levi, que vai falar também um pouco sobre os protocolos obrigatórios, as medidas preventivas, reforçando mais uma vez, prefeito, que o momento é assim de extrema gravidade. Nós passamos por muitas dificuldades para conseguir a transferência de pacientes durante todo o feriadão, não tem sido fácil. A ampliação de leitos nós realizamos rapidamente, mas mesmo assim a nossa estrutura está bastante sobrecarregada, a estrutura do Estado como um todo está bastante sobrecarregada. E a dificuldade de ampliação passa também muito pela necessidade de profissionais. A secretária Arita já comentou na live também com o governador Eduardo Leite, que existe sempre a mobilização para que se ampliem mais leitos, mas se encontra uma série de dificuldades com relação a insumos e a recursos humanos. Então, até que se consiga esclarecer os efeitos, o real motivo de todos os efeitos causados no que diz respeito ao número crescente de internações, que é o maior número num espaço curto desde o início da pandemia, o melhor caminho neste momento é sim a prevenção. Eu passo a palavra ao Dr. Levi. Boa noite a todos os munícipes de Gravataí que nos acompanham nessa live, nosso prefeito Luiz Afalon, secretário Regis, secretária Sônia, secretário Flávio, nosso pessoal que nos dá suporte aqui na retaguarda. Estamos num momento grave da pandemia, pior momento da pandemia nos últimos 10 dias. O hospital de Gravataí, em relação ao atendimento da Covid, como o secretário Regis já disse, está superlotado.
Abrimos 15 leitos de retaguarda no PAN, ali na RS 118 com a Avenida Brasil, dos quais 10 já estão ocupados, e certamente nas próximas 24 horas, provavelmente os 15 leitos estarão ocupados, pela demanda crescente que nós estamos tendo em relação aos casos de Covid agravados. Não são casos mais de estágio 1, são casos já de estágio 2A, 2B, ou mesmo grau C, né, que seriam os pacientes que acabam indo para a intubação e a respiração mecânica. É o pior momento que nós vivemos, certamente nos últimos 10, 11 meses. Isso que nós estamos no verão, ainda estamos no verão. O que nos aguarda primavera e inverno quando as temperaturas diminuírem? Mas é importante, muito importante, que nós tenhamos todos os cuidados que nós viemos já reiterando em reuniões anteriores, em falas anteriores, que é a manutenção das medidas sanitárias. A questão de lavar frequentemente as mãos com sabão, com água, usar o álcool em gel 70%, usar a máscara em todos os ambientes onde houver uma concentração de pessoas, isso é importante. Ao tossir, ao espirrar, cobrir a boca e o nariz ou com o antebraço ou com um lenço umedecido. Estamos indo para a bandeira preta, pelo que o governador falou nas suas últimas edições, que é a maior gravidade, é quase o lockdown. E isso, do ponto de vista de saúde, é certamente o pior momento. UTI lotada, internações, os leitos de internação superlotados, os pacientes aguardando vaga nas internações com necessidade de uso de oxigênio. Em alguns grupos médicos circulam imagens de Chapecó, com filas de ambulância na frente dos hospitais aguardando para colocar pacientes nos hospitais superlotados. A referência, não se sabe ainda, até da falta de oxigênio em Chapecó, que é uma gravidade por demais. Nós, na região metropolitana, não temos vagas para leitos de Covid, nem em hospitais privados. O hospital Luiz de Vento está lotado, 100%. Mãe de Deus lotado, 100%. Clínicas ampliou os seus leitos de UTI e já foram ocupados. O Hospital Porto Alegre deve abrir alguns leitos de UTI, o que vai amenizar alguma coisa, mas certamente não vai dar suporte a todo esse aumento de casos que nós estamos tendo nos últimos 10 dias, desde quinta-feira anterior ao Carnaval. E dentro, certamente, dos próximos dias, por toda essa aglomeração que houve, né, nas praias, em outros locais, esse contato, né, entre as pessoas, muitos sem proteção. A disseminação do Covid vai ser por demais. As vacinas, importantes vacinas, mas dependemos do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem um número limitado para todo o Brasil. Repassa para o Estado, que repassa para todos os municípios, os 497 municípios do Estado. Nós estamos já indo para a fase 2 de aplicação da segunda dose em algumas pessoas da área de saúde, mas certamente precisamos agilizar a vacinação e não temos a vacina nesse momento. Tratamento precoce, a profilaxia, isso é um outro momento. Eu sou o defensor do tratamento precoce, da profilaxia, mas esse não é o momento de nós discutirmos. Acho importante que, se alguém precisar, faça contato comigo. Mas, por demais, tomem todos os cuidados necessários. Distanciamento social, o uso da máscara, lavar as mãos, usar o álcool em gel, para que nós possamos, pelo menos, ter um certo limite, porque daqui a pouco nós vamos ter o caos instalado, se não houver mais o controle. Passo a palavra à nossa secretária Sônia e peço, por demais, para a comunidade, tome todos os cuidados e, se possível, não se aglomerem. Não façam aglomerações, não façam os contatos, façam essencialmente o necessário. Boa noite a todos.
Boa noite a todos, principalmente a toda a comunidade escolar, que eu sei que está ansiosa, aguardando o nosso pronunciamento. Nós, durante a última semana, iniciamos o ano letivo na rede municipal, tivemos aula quinta e sexta-feira, e hoje estamos com essa notícia tão triste, né, vindo de ontem, de que a falta de cuidado, a falta de responsabilidade de muitas pessoas em que não se cuidou, não cuidou do próximo, não teve amor, né, às vezes até pela própria família. Acabou aglomerando, acabou festejando, acabou fazendo com que essa situação acontecesse. Eu quero primeiro agradecer a todas as escolas que se empenharam, os professores que venceram os seus medos e foram para as escolas, né? Aos pais, que mais de 50% deles retornaram com seus filhos para a nossa rede. Mas, infelizmente, a situação em que nos encontramos hoje, ela limita, né, e faz com que o município, então, a partir de agora, né, suspenda as suas aulas presenciais em toda a rede pública municipal. Como o decreto do governador com relação às restrições da bandeira, ele começa a vigorar a partir de terça-feira, então na segunda-feira, as escolas particulares, tanto de educação infantil, quanto de ensino fundamental, médio, universidades, estão autorizadas a funcionarem na segunda-feira, para que os seus pais consigam se organizar, para que as famílias consigam se organizar novamente, né? Infelizmente, procurando onde deixar as crianças, e isso principalmente na área da educação infantil. Mas a partir de terça-feira, nenhuma escola, nem particular, né, e nem pública, funcionará no município. Com relação às atividades não presenciais para as escolas municipais, as famílias devem manter, né, o contato com as escolas, ou as escolas entrarão em contato com as famílias assim que for a gente se organizar nisso, né, nessas atividades, através da diretoria pedagógica. A gente vai começar a se reunir a partir de amanhã. Hoje a gente já fez algumas orientações sobre isso, mas com o Conselho Municipal e com a parte pedagógica da Secretaria, para começar a passar as orientações aos professores, né, e na medida do possível a gente começar com as atividades não presenciais. Eu quero dizer que esse momento é um momento para que a gente, né, principalmente nós, ligados à educação, os pais, os alunos e os professores, esse é o momento da nossa grande aula, a aula da cidadania, a aula da empatia, a aula de pensar no próximo, de amar o nosso próximo, né? É um momento em que não teremos aula, mas nós não vamos, queremos dizer, principalmente para os adolescentes, né? Não é um momento de aglomeração, não é férias, né? É um momento de se cuidar, de ficar em casa, de pensar no pai e na mãe, de pensar em todos, né? E assim, a toda a comunidade escolar, a gente faz esse apelo. Acho que neste momento é isso. Passo então ao secretário Flávio da Segurança. Boa noite a toda a nossa comunidade.
de Gravataí. Inicialmente, eu gostaria de fazer um agradecimento à nossa comunidade, porque a imensa maioria compreende e entende esse processo e colabora. Vou exemplificar. Nós chegamos num estabelecimento que tem uma aglomeração de 100, 200 pessoas, é bastante gente. Em outro local, mais 50, 100 pessoas, é bastante gente. Mas nós temos uma população de quase 300 mil habitantes. Então, a maioria está entendendo e está compreendendo, e é esta maioria que nós gostaríamos de agradecer. Agora, a esta minoria que não entende, não compreende e continua se aglomerando, temos lamentavelmente que informar que as forças de segurança, que é a Guarda Municipal e a Brigada Militar, irão atuar de forma bastante rígida para dispersar toda e qualquer aglomeração. Hoje à tarde estivemos em contato com o comandante da Brigada Militar, o Major Neves, e alinhamos alguns procedimentos para, a partir de hoje, já às 22 horas, iremos atuar para que estabelecimentos que estejam com aglomerações, ou então praças públicas, qualquer local que tenha aglomeração, nós sim iremos atuar para dispersar estas aglomerações. Evidentemente que a gente tem que afirmar que a praça, o equipamento público, o bar, o restaurante, ele vai estar ali daqui a um mês, daqui a 2 meses. E nós queremos que você esteja ali também para aproveitar e desfrutar desses ambientes. Mas para isto, sobreviver hoje para aproveitar amanhã. Um outro ponto que eu gostaria de tocar é sobre o domingo. Amanhã, muito provavelmente, possivelmente, é possível que nós tenhamos um campeão brasileiro, né? Então, as pessoas que torcem, notadamente a metade do Rio Grande, por conseguinte a metade de Gravataí que torce pelo Internacional, que amanhã faça sua torcida, mas faça nas suas casas. Não se aglomere, não desloquem para pontos que costumeiramente costumam se reunir. A Brigada Militar e a Guarda Municipal estará presentes nesses locais para evitar qualquer tipo de aglomeração. Então, comemorem, mas, se for o caso, mas evitando a aglomeração, comemorem em suas casas. O mesmo poderá acontecer daqui uns dias com a outra metade do Rio Grande do Sul, que haverá outra disputa em seguida, envolvendo o outro time, o Grêmio, e da mesma forma. Mas para esse domingo, então, nós encarecidamente solicitamos a toda a imensa torcida colorada que colabore com a saúde daqueles que estão próximos, não se aglomerem, e só assim nós conseguiremos vencer mais esse momento difícil que todos nós estamos enfrentando, tá certo? Muito obrigado, uma boa noite a todos, senhor prefeito. Obrigado, Coronel Flávio. Esse sistema de câmeras aqui é um pouco rudimentar, mas funciona, né? Dá para a gente se comunicar. Então vocês ouviram, né? Eu tiro a máscara porque eu estou a 2 metros aqui do mais próximo, né? Então é tranquilo, não se preocupe. Mas viram que os secretários aqui conversaram com vocês, tentamos esclarecer o máximo possível. Mas vamos tentar resumir. Hoje nós estamos em bandeira laranja, a nossa região em bandeira vermelha, mas como o município de Gravataí faz parte da cogestão, nós estamos em bandeira laranja. E tem aí as práticas que vocês já conhecem. Hoje entra um decreto estadual que limita as atividades, um decreto estadual, que não tem nada a ver com a bandeira que nós estamos, que limita as atividades a partir das 22 horas de hoje até as 5 horas da manhã. Esse decreto tem validade até dia 2 de março. Então, essas medidas que o Coronel Flávio falava há pouco, e que a Guarda Municipal e que a Brigada Militar vai agir durante a noite, durante a madrugada, tem a ver com este decreto, emitido hoje pelo governador Eduardo Leite, e que limita as atividades de aglomeração e de funcionamento de bares, boates, restaurantes
nesse horário. Então, o senhor é proprietário de restaurante, proprietário de um bar, até às 22 horas, pode se manter aberto e depois disso fecha e acaba na atividade. É isso que está em jogo. A partir de terça-feira, segunda sai o decreto do governador, então a partir de terça, nós entraremos em bandeira preta, que é o mais rigoroso das bandeiras que limitam a atividade da sociedade gaúcha. Bandeira preta. Como nós fizemos parte da cogestão, e se nós conseguirmos manter a cogestão, que é Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão e Glorinha, se esses municípios da região 10 conseguirem convencer o governador que queremos continuar com a cogestão, nós estaremos então na bandeira vermelha, a bandeira anterior à bandeira preta, com todas as suas restrições, mas bem mais tranquilo de operar a sociedade com a bandeira vermelha. Então é isso. Eu, prefeito de Gravataí, o prefeito Melo de Porto Alegre e os demais prefeitos, falamos hoje com o governador, o prefeito Melo falou com o governador, e nós pedimos para nos manter em bandeira, nos manter na cogestão e, em consequência, a partir de terça-feira, na bandeira vermelha. Na segunda noite, provavelmente, ou na terça-feira de manhã, nós teremos o resultado disso e faremos de novo uma live, eu e os meus colegas de governo, explicando para a sociedade efetivamente como é que vai ficar a coisa em Gravataí. Então, reitero o que disse o secretário Vez, o doutor Levi, a Sônia, o coronel, nós estamos num momento muito crítico. Nós tivemos um crescimento violento das internações, das infecções. Nós prontamente respondemos. Criamos ontem mais 15 leitos. Fizemos transferência de pacientes que estavam lá 24 horas para outras estruturas, inclusive para estruturas particulares, gastando dinheiro que nós nem temos. Nós vamos manter. Né? O hospital de campanha custa R$1,5 milhão por mês. Aquela estrutura toda de leitos de UTI, de profissionais, 24 horas por dia, custa R$1,5 milhão por mês. O ano passado nós tínhamos recursos federais para custear, esse ano nós não temos. Estamos custeando com o dinheiro da prefeitura e ainda estamos aumentando a estrutura de atendimento. Ontem colocamos 15 leitos à disposição, disse o secretário Vélez agora que já tem 10 ou 11 ocupados. E que provavelmente, se nós continuarmos nesse ritmo, daqui a um pouco estaremos com os 15 ocupados também e as pessoas na fila sentadas em cadeiras, aguardando para serem atendidas. Este é o colapso do sistema que nós queremos evitar. É por isso que nós estamos aconselhando a todos. Cuidem-se, né? Inclusive os críticos, né? Pessoal aí que está nos batendo, nos criticando, com razão, sem razão, não interessa, estamos batendo. Os críticos têm que ter saúde, né? Têm que ter força. Se cuidem, inclusive vocês, né? Para que a gente consiga, como sociedade, evoluir numa situação bem mais tranquila. É ruim, é horrível, esse assunto é chato, né? Esse assunto prejudica as pessoas perdem receita, perdem os seus negócios, a gente sabe disso. Eu também sou comerciante, eu sei disso, né? A gente sabe disso, o efeito que isso faz na sociedade, a dificuldade que a gente tem para manter essa cidade sem fome. Nós temos um comitê de solidariedade presidido pelo vice-prefeito Dr. Levi, juntando, batendo de porta em porta, pedindo doações de cestas básicas para que a gente possa alcançar para a sociedade. Nada disso precisava estar acontecendo. É chato, é horrível esse assunto, mas nós queremos evitar o colapso. Tudo isso que foi dito aqui por mim, pelos secretários e pelo que vocês leem, não é para resolver, não. Ninguém aqui entende de como resolver isso a não ser através da vacina. Nenhuma epidemia do mundo se resolveu a não ser através da vacina. A gente sabe disso. E a vacina chega de acordo com o que o governo federal compra e nos entrega. E nós vacinamos a sociedade. É assim que funciona. Então, meus amigos, nós da região 10, eu, prefeito de Gravataí, estou lutando junto com os demais prefeitos para manter a cogestão e com a grande responsabilidade que a nossa sociedade tem, que os comerciantes de Gravataí têm, que as empresas de Gravataí têm, que a sociedade tem, a gente sabe disso, que a grande maioria é responsável e faz as coisas bem feitas. E aí a gente ouve, mas eu não fiz nada disso e estou pagando a conta, mas a sociedade é assim, né? As pessoas, ninguém é culpado, nunca ninguém tem culpa de nada, mas
está aí a sociedade infectada e cada vez se infectando mais rapidamente e cada vez pessoas mais jovens se infectando e não tendo aonde atender. O que a gente quer, de novo eu repito pela 10ª vez, nós não queremos o sistema colapsado, o sistema que não consiga atender as pessoas, que as pessoas morram sem ter o primeiro atendimento, sem ter um atendimento básico. É por isso que nós estamos aqui. O secretário Regis há pouco me dizia aqui, pelo amor de Deus, se você é paciente não Covid, não procure o hospital está lotado, super lotado, procure as nossas UPAs. Nós temos 2 UPAs, né? Funcionando 24 horas por dia e com condição de atendê-lo. Se você é paciente não Covid, não venha para o hospital. Faça o seu atendimento lá na UPA, você vai ser bem atendido. As nossas equipes são boas e atendem bem. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Eu quero denunciar uma aglomeração, né? Não sei se o coronel falou ou não falou. Tem uma aglomeração aqui na minha rua, tem uma festa, isso é uma pouca vergonha. 153, telefone da Guarda Municipal. 190, o velho 190 da Brigada Militar. E nós teremos equipes para resolver esse problema, né? Então é isso. Se nós conseguirmos manter a cogestão, terça-feira, bandeira vermelha. E na pior das hipóteses, nós não conseguirmos, bandeira preta. E segunda ou terça nós estaremos aqui de novo, enchendo a paciência de vocês, mas na intenção de informá-los, para que vocês tenham consciência e saibam o que a gente tem que fazer e como que a gente vai fazer. A secretária Sônia já falou, repito, segunda-feira as escolas particulares têm vida normal, se quiserem, evidentemente, e a partir de terça, evidentemente que muda tudo. Mas segunda-feira ainda tem vida normal, as escolas, as creches, etc. A secretária Sônia tem vida normal, porque continua vigorando o sistema até hoje em vigor. Mais alguma coisa? Estão perguntando aí? Tem mais alguma coisa que eu me esqueci? Que estão perguntando? Claro, estão falando da Sogil, a velha Sogil, né? Olha, Sogil, tem aglomeração, olha. A fiscalização a gente faz e a Sogil é uma empresa que tem cumprido, né? De vez em quando tem, sei lá, algum ônibus com uma lotação excessiva, mas no interesse de atender a sociedade. Mas não é a Sogil o grande problema da nossa cidade. Estão perguntando pelas igrejas, né? Até agora tudo normal. As igrejas seguem normalmente, até segunda-feira. Segunda-feira pode ser preta ou vermelha. E aí os pastores, o pessoal das igrejas, os padres já sabem, porque bandeira preta e bandeira vermelha não é novidade para ninguém. A gente vai ter que entrar com o protocolo que estiver em vigor lá na terça-feira. Devem estar perguntando, fazem sinal aqui para mim assim, deve ser vacina, né? Vacina. Pessoal, vacina de novo. O Brasil tem um plano nacional de imunização. O Brasil, Brasília é que compra as doses do Instituto Butantan, do Instituto não sei o que, da Fiocruz, dos institutos estrangeiros, e essa vacina chega no Ministério da Saúde. Pegam o total de vacinas, dividem pelos estados. Porto Alegre, lá na Secretaria de Educação do Estado, recebe o lote de vacinas. Divide, como o doutor Levi falava há pouco, pelos 497 municípios do Rio Grande do Sul, proporcionalmente à população de cada um. E aí chega aqui em Gravataí. E nós estamos aqui com as equipes prontas e afiadas para vacinar a população. Mas quem define quem vai lá? Os professores. Olha, nós queremos que os motoboys, nós queremos que os taxistas. Pessoal, quem define isso é quem compra e distribui e quem tem um plano de vacinação do Brasil consagrado há 30 anos que eles vacinam o Brasil de uma forma correta. Quem define é Brasília. Vamos vacinar os professores? Quem define é Brasília. E nós aqui seguimos à risca o que o Ministério da Saúde determina. Tem um cronograma para vacinar? Não tem cronograma, só quando chegam as vacinas, nós entregamos 100% dessas vacinas à sociedade. Nós não guardamos vacinas, a não ser aquelas da segunda dose que a gente guarda, né? A gente não guarda. Mais uma aqui. O que a Sônia disse, estão me assoprando aqui para a gente reforçar. A rede pública municipal, que nem bem começou, não tem motivo de continuar, porque terça vai fechar. Sendo bandeira preta, sendo bandeira vermelha, né, secretária Sônia? Sim. Fecha. Então por que nós vamos manter segunda se nem começou? Né? Então é isso. Espero ter esclarecido tudo, espero que essa nossa conversa tenha sido produtiva
continuamos, o nosso site informa tudo, lá o site da Prefeitura tem o decreto, tem as informações que a gente deu aqui, tem lá as estatísticas da Covid, aonde procura, os endereços. Reitero o que o secretário Regis dizia há pouco: você não é um paciente Covid, você não tem sintomas da Covid, vai na UPA, usa a nossa rede básica, vai lá na UBS segunda-feira, na Unidade de Saúde da Família segunda-feira, vai na UPA, não vem no hospital, aqui está super lotado, é verdade, está super lotado. Agora, se você tiver Covid, claro, é aqui que se atende a Covid. Ok? Pessoal, espero ter sido esclarecedor. Tenham todos um bom domingo, né? Os gremistas torcem para o Flamengo, os colorados para o Colorado, né? Como disse o coronel, assistam o jogo em casa, né? Façam um café com a família e tal, 4 horas da tarde, vão assistir o jogo em casa, não vamos aglomerar, porque nós vamos estar agindo nas aglomerações, né? Então, muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e espero que num outro momento venha falar em coisas melhores aqui. Um abraço, muito obrigado.